Enquanto uma cidade e uma nação estão à beira de uma violenta reviravolta política, a dona de casa suburbana Joy leva uma vida comum com seu marido e filha. Quando a gravidez de Joy leva a uma condição com risco de vida, ela deve navegar em um estabelecimento médico que não está disposto a ajudar. Sua jornada para encontrar uma solução para uma situação impossível a leva a Janice, uma organização clandestina de mulheres que oferece a Joy uma alternativa mais segura, e no processo, muda sua vida. Uma visão estimulante e íntima de um momento histórico que é menos distante do que poderíamos pensar, qual Jane abre com uma sequência brilhante que começa em um elegante hotel de Chicago, onde uma mulher elegantemente vestida se afasta do baile de negócios de seu marido. Enquanto a câmera segue pelo saguão, seu penteado loiro traz à mente outro personagem do filme, que inova aqui em Vertigo, uma mulher sob o domínio dos homens, se é que já houve um. Por outro lado, Joy, Elizabeth Banks, é uma suburbana robusta e alegre que mantém uma casa movimentada e ajuda o marido com seus resumos legais. E ela nunca se descreveria como estando sob o controle de ninguém. Então, uma emergência médica deixa brutalmente claro que, de acordo com as leis dos Estados Unidos, sua vida não é inteiramente dela. Tudo parece bem, pois Joy está esperando ansiosamente por outro filho. Mas, depois de alguns desmaios, Joy é informada de que ela tem 50% de chance de sobreviver à gravidez devido a problemas cardíacos congestivos. Seu obstetra, Dr. Falk, Geoffrey Cantor, percebe a terrível situação e pede ao hospital uma interrupção terapêutica sem sucesso. Apesar da chance muito real de morrer, Joy é informada por uma sala cheia de homens que ela não pode interromper a gravidez. A vida do bebê é mais importante do que a sobrevivência de sua mãe. Call Jane é a história do envolvimento transformador de uma personagem fictícia no Jane Collective, um serviço clandestino que fornecia abortos seguros para mulheres quando ainda eram ilegais. O título foi tirado da mensagem impressa em panfletos postados em Chicago no final dos anos 60 e início dos anos 70, folhas de papel que anunciavam um segredo aberto e ofereciam salvação a mulheres sem outras opções. A coragem e a compaixão do grupo são exploradas em outra seleção do Sundance, o documentário de Janice. Uma das figuras perfiladas no doc, Judith Arcana, é creditado aqui como consultor de pesquisa. Os dois filmes dariam um filme duplo inspirador, e, se a Suprema Corte anular a decisão de 1973 que tornou os Janes desnecessários, eles também poderiam servir como cartilhas em justiça reprodutiva. Em um momento de desespero, Joy vê um aviso aleatório colado ao lado de uma caixa de correio que convida mulheres em apuros a ligar para Jane. Assim ela faz, e um mundo se abre para ela. Depois de receber um procedimento de salvamento, Virginia, Sigourney Weaver, gentilmente atrai Joy para ajudar os outros, juntando-se ao coletivo Jane. Enquanto conta à família que está fazendo aulas de arte, Joy auxilia ativamente as mulheres com seu direito de escolha. Janice conta uma história comum, e certamente o poder da colaboração e um senso compartilhado de urgência impulsionam Call Jane. Mas o drama geralmente requer um protagonista, e o roteiro de Hailey Sochore e Roshan Sethi nos dá um convincente Joy, com Bakes entregando sua performance de longa-metragem mais complexa e emocionante em anos. O toque leve de Najin Call Jane emite algumas vibrações pesadas de Penny Marshall. Um relato ficcional de eventos reais, o filme opta por manter o clima otimista, apoiando-se na persistência e força de seus protagonistas. Alguns podem chamar isso de uma visão cor-de-rosa, mas honestamente achei refrescante. O filme não é isento de conflitos ou lutas, mas Joy e as mulheres do Jane Collective nunca olham para abandonar outras mulheres necessitadas como uma opção. Embora o roteiro possa acertar 1 ou 2 pontos bem na cabeça, a roteirista de Carol Nage, no comando de seu primeiro filme teatral, ela dirigiu um elenco estrelado no filme de TV de crimes reais de 2005, Misters afetando o senso de tempo e lugar, com referências ao cinema independente dos anos 70. As contribuições de design orientadas por personagens de Jonah Touchett e Julie Weiss estão mergulhadas em uma paleta de época vivida, incluindo toques de vibração. Uma trilha sonora de rock e funk refrescantemente não óbvio dos anos 60 casa bem com a ação, e a trilha eloquente de Isabella Summers oferece toques de alarme e riffs percussivos cheios de suspense, enfatizando a sensação de reviravolta, perigo de vida ou morte e otimismo galvânico que experimentamos através dos olhos da alegria. O roteiro de Sochore e Sethi nos conduz pela posição totalmente absurda que as mulheres enfrentavam na época. Depois de ser negado o direito de terminar, Joy,
Em um ponto, começa a fingir que ela é suicida para que um psiquiatra a declare louca o suficiente para prejudicar o bebê dentro dela. Mais tarde, Joy considera se jogar de um lance de escadas. Estas eram literalmente algumas das únicas opções há pouco mais de 50 anos. Insano. Banks, que interpretou Laura Bush de forma memorável em W, tem um talento especial para ficar abaixo da superfície, cuidadosamente penteada de personagens que algumas pessoas descartariam com base em sua política ou aparência. Ela encarna a inteligência inquieta e o paradoxo de Joy, que se torna um membro-chave de um empreendimento revolucionário, enquanto mantém as aparências nos subúrbios republicanos endinheirados. Cole Jane está pingando de atores incríveis com performances sólidas, mas apenas Banks tem uma chance na isca do Oscar. A Virginia de Weaver é uma ativista sagaz de cabelos compridos, sempre lembrando o grupo de manter o objetivo em mente, mas nos enganam em momentos mais pesados com ela. O que está aqui é maravilhoso, mas poderia ter usado alguns momentos de gravidade. Apesar do tom espumoso, o drama é um lembrete claro de quão longe chegamos, como é perigosamente fácil perder tudo. Nas cenas que abrem o filme, o marido de Joy, Will, Chris Messina, comemora ter se tornado sócio de seu escritório de advocacia. Em outros lugares da cidade, a Convenção Nacional Democrata está em andamento, não mencionada, mas sinalizada pelo título, Agosto de 1968, que aparece na tela e pela manifestação hippie do lado de fora do hotel. Ouvimos os manifestantes, mas não os vemos. É com a reação de Joy que Nage se importa. Ela está abalada pela comoção, mas também atraída pela energia e paixão dela, pela ideia de um mundo em fluxo. Na volta para casa, as palavras mudança e atual piscam em seus comentários para Will. Quando ele puxa o sedã para a garagem no final da noite, Joy espera que ele abra a porta do carro, para uma mulher de sua geração e criação. É assim que as coisas são feitas. E, no entanto, algo está puxando as bordas dessa conformidade. The Feminine Mystique, de Beth Friedan, atingiu o debate cultural alguns anos antes desta história começar, e alguns anos depois um coletivo de mulheres em Boston publicará Our Bares, Ourselves. A vizinha viúva de Joy, Lana, Kate Mara, soberba, está lendo o diário de uma dona de casa louca, embora através de um véu de pílulas prescritas por médicos e coquetéis à tarde. Em outro eco de Vertigo, a filha de Lana pergunta a Joy se ela ficou loira para o marido. Ao contrário de muitas pessoas em suas circunstâncias, Joy está curiosa sobre o clima político em vez de sentir repulsa por ele. E ela encontra propósito com as Janes, eventualmente se tornando assistente de fato de Dean, Corey Michael Smith, o homem que realiza abortos para os clientes do grupo. Uma combinação improvável de corte de tigela de menino e arrogância descomunal, ele é um personagem perturbador e fascinante, comprometido mais com o dinheiro que ganha do que com a causa das mulheres. Smith é um dos 3 atores relativamente desconhecidos no elenco, sendo os outros Edwards e um ótimo Mozaku, que causam impacto em papéis coadjuvantes importantes. O diretor se afasta do ponto de vista de Joy para uma cena lindamente interpretada entre Smith e Weaver, seus personagens negociando um acordo comercial com doses de vodka. Quanto aos abortos em si, Nage e a diretora de fotografia Greta Zozula focam na vulnerabilidade das mulheres, sem falar nos instrumentos de metal envolvidos. Há um momento de tirar o fôlego quando Joy, no meio do procedimento, tendo finalmente encontrado uma solução segura para sua situação de risco de vida, deixa escapar para Dean: "Estou com medo", mantendo o filme fundamentado no personagem. Nage nos lembra eloquentemente a cada momento que o que foi rotulado de crime é um procedimento médico e ressalta o quão pessoal tudo isso é para as mulheres. Ao longo do caminho, e não sem humor, Joy aprende a descartar suas suposições moralistas sobre os clientes dos Janes. Virginia é seu guia nessa frente, e como Virginia, o filme se abstém de julgar o elenco. Dean, apesar de todas as suas falhas, também é um salva-vidas, e nunca é descartado como um vilão. E Will é um cara legal, por mais míope e antiquado. Aconteceu alguma coisa hoje? Ele pergunta a Joy animada sobre a mesa de jantar. Se ele soubesse. Messina explora a sensibilidade de seu personagem, bem como sua falta de noção. E algumas cenas entre ele e a Lana de Olhos Tristes de Mara são retratos de parar o coração de decência e graça confusas e desajeitadas. Mesmo um detetive disfarçado, John Magaro, que confronta Joy no final do filme, desafia o estereótipo. A diretora Phyllis Nage, cujo roteiro indicado ao Oscar por Carol, de Patricia Highsmith, extrai carga elétrica de cada fala, não consegue localizar uma faísca nesta história da vida real. Embora seu amor por suas personagens femininas seja óbvio,
O mundo das Janes está hermeticamente isolado da multidão de perigos além de seu muro. Embora você saiba que as